até agora a gente vai fazer as perguntas para os palestrantes, a partir daí não. Eu vou fazer todas as perguntas de uma vez e vou passar para vocês a resposta, que vocês já podem fazer também uma fala de encerramento, se for o caso, tá bom? Vou começar com a Kátia, que eu tinha 2 perguntas destinadas a ela aqui. Uma, existe algum motivo especial ou social para que as mulheres tenham menor grau de atividade física? E a segunda é o programa HEARTS da OMS OPAS, já foi lançado em alguns países, como ele está sendo implementado no Brasil ou ainda será? E como deverá ser feito o monitoramento de grupos atendidos no programa, implementação, controles, etc. Se quiser deixar contigo aqui. Tá. Algumas perguntas que foram feitas para a mesa como um todo. A primeira delas, como melhorar o apelo junto à população em meios de comunicação da importância de tratar DCNTs como hipertensão arterial, diabetes e obesidade, visto que muitas vezes não são consideradas doenças. Então, como trazer engajamento popular e promoção da pauta das principais questões que a gente está tratando aqui de DCNTs. Acho que uma pergunta, Eduardo, um pouco mais para entender, para você, para a Débora, entender qual a diferença dessas tendências de DCNTs nas metodologias, que você brevemente explicou, mas acho que seria interessante esclarecer um pouquinho mais. E uma última pergunta para o Eduardo, eu vou ter mais 2 aqui, mas eu vou tentar filtrá-las, levantar rapidamente. O que o governo está fazendo ou prevendo fazer para o aumento de taxação sobre bebidas alcoólicas como forma de contribuir para a redução do consumo de álcool, como aconteceu com o tabaco? A hipertensão e diabetes, de novo, a mesma questão. E uma última para a professora Débora, o que ainda é possível fazer para estarmos mais próximos das metas do ODS 3.4? Bem, com relação ao grupo social, qual é o motivo social da inatividade física entre as mulheres? Eu acho que tem alguns fatores que a gente precisa entender um pouquinho mais no terreno, mas um fator importante é o fator social, realmente. As mulheres, elas têm um trabalho social importante. Elas são as donas de casa, elas trabalham, elas cuidam do filho, né? Elas têm essa abertura social que realmente compromete elas a fazer a atividade física que deveria se fazer no tempo livre, que é uma das coisas que é medida nesse sentido. Então, essa questão do papel social da mulher é um fator importante para se considerar nos programas de atividade física, porque, por isso que eu falei, às vezes, mudando o ambiente, o meio ambiente onde ela se convive, você pode contribuir para que essa atividade física insuficiente ela seja revertida, como indo caminhar para o trabalho, tendo praças que você possa levar seu filho para brincar, tendo ciclovias, momentos do seu dia a dia que possam fazer parte da sua rotina de atividade física. Então, a questão do papel social da mulher na sociedade já é um fator que tem que ser visto quando se analisa os programas de atividade física. Com relação ao HEARTS, o HEARTS ainda não foi implementado no Brasil, ele já foi implementado em 12 países da região das Américas. Essa é uma discussão que se está tendo a nível de ministério e de entender como se aplica, como se faz, né, como se vai fazer o acompanhamento disso, qual é a versão do HEARTS para o Brasil. O Brasil tem um contexto muito particular, então existe uma necessidade de adaptação sempre. Então isso ainda está sendo discutido, está sendo revisto. O Brasil tem muitas das linhas do HEARTS, o Brasil tem todas elas, basicamente. É uma reorganização, né, que a Lívia pode comentar, pode falar um pouco mais, uma reorganização dos processos para que essas medidas que estão dentro do HEARTS sejam implementadas e monitoradas de acordo. Obrigada pelas perguntas e pelas apresentações. Eu vou continuar dando um pitaco também nessa questão da atividade física, porque é bem interessante, é geracional, né? Começa nas crianças, né? E a gente pode entender a criança, a menina, né? A gente já tem uma questão aí particular, né, de gênero, né? Ela ganha boneca e fica brincando em casa, o menino ganha bola, né? E vai jogar futebol com os amiguinhos, né? E é sempre estimulado, né,
também para esses jogos coletivos, para sair de casa, e a menina sempre para ficar em casa. Então, as nossas pesquisas, né, Macário, assim, na PENSE a gente já vê a diferença entre meninos e meninas, né, no engajamento da atividade física. Então, é algo cultural e que a gente realmente tem que enfrentar, né, como a Kátia falou, do papel social da mulher. Como melhorar esse engajamento, né, nos meios de comunicação? Eu acho que essa é uma grande questão, é fundamental. Várias evidências apontam que, na medida que você difunde na mídia, isso tem um papel de engajamento. E eu acho que é muito importante o papel do terceiro setor, nesse sentido, mas também do governo, né? Eu acho que o investimento do governo em comunicação é essencial. Isso não tem acontecido. E assim, porque também é muito caro investir em mídia, né? Então, uma estratégia que a gente usava bastante, e eu acho que o Ministério da Saúde também continua usando, é, no momento da divulgação das pesquisas, trazer o conteúdo da promoção da saúde. Então, você traz, né, Macário, um resultado do Vigitel e fala junto da importância da queda do tabaco, né, e na redução de mortes, né, então, não ao tabaco, né, e eu acho que isso tem que ser acelerado porque é fundamental. Agora, o nosso grande gargalo é o álcool, né, então, isso já foi comentado em praticamente todas as mesas, né, e também há, de fato, uma grande barreira, né, quem mais investe, inclusive, na propaganda da promoção do álcool são as empresas, são os maiores anunciantes hoje, né, de todas as TVs, são realmente os produtores de álcool, né? Então, às vezes é difícil você se contrapor com tanto dinheiro investido com pouco dinheiro que nós temos, né? Então, a gente tem que ser mais criativo. Não, sem dúvida, porque eu acho que a gente tem que trazer, olha, 75% das mortes são de doenças crônicas. Como é que isso não é notícia, né? É notícia o avião, aliás, que caiu em Minas lá ontem, né? Ocupou todas as... Agora, essa morte silenciosa e cotidiana, né? Por esses milhões que morrem, né? Então, 75% dá quase 900 mil óbitos, né, Macário, por ano de doenças crônicas. Isso não comove, não sensibiliza, né? Então, eu acho que tem, não sei, a gente não vende bem o peixe, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar outras estratégias, né? Eu acho que, de repente, a sociedade civil até é mais criativa, às vezes, do que o governo para fazer isso. Mas eu acho que falta investimento do governo também, né? E aí, em relação à mudança de metodologia, o que eu apresentei aqui são dados do Carga Global de Doenças, né? Então, o que muda em relação aos dados apresentados pelo Macário? A taxa padronizada, sim, é a mesma coisa. Também o GBD só trabalha com taxa padronizada. A diferença está na questão das causas mal definidas, que é redistribuído, especialmente nos códigos Garbad, né, e no subregistro. A gente ainda tem subregistro, sim, então todos os dados do GBD eles são corrigidos por subregistro, né? E aí tem a distribuição tanto das mal definidas quanto dos códigos Garbad, né? Que aí são as causas inespecíficas. E isso vai, de fato, alterar, né? Porque aí você tem uma lista dos códigos Garbad e onde é que ele vai ser redistribuído. E nem sempre é no mesmo capítulo, como a gente faz com as causas mal definidas, né? Então, por exemplo, septicemia pode ser redistribuído no conjunto dos capítulos, né? E isso vai, de fato, causar essas diferenças, tanto, às vezes, na magnitude, quanto também, nesses anos mais recentes, na questão dessa flutuação. Agora, também são 2 anos, né? De qualquer forma, eu acho que tem que esperar um pouco mais até para ver se essa tendência de aumento se mantém ou não, né? Não, e só complementando também, é uma metodologia do GBD que está em avaliação. Ela tem um grupo de professores do Brasil participando, avaliando, porque muitas vezes essas estimativas elas precisam ser adaptadas à realidade brasileira. Então, mas o que tem de importante é o seguinte: a gente já identifica uma tendência
de estabilização. Então, a gente tem que agir como poder público, em conjunto com toda a sociedade, para que a gente mantenha e acelere, para que a gente chegue, nem em 2022, já em 2030, a gente consiga ter uma sociedade mais saudável. Eu só queria colocar a questão da atividade física, não só em relação às mulheres, mas também às populações vulneráveis. Para mim, é muito mais desafiante colocar as pessoas com baixa escolaridade, baixa renda, que moram em regiões violentas, sem produtos públicos, serviços públicos, até mesmo uma rua, calçada, para que ela possa fazer atividade física de forma regular e para que a gente consiga atingir o mínimo para fornecer saúde para as pessoas. Esse é o grande desafio que tem que ser colocado. Algumas iniciativas estão em curso e a gente espera que avançar muito nessa questão. Acho que a questão da diferença já foi colocada. O engajamento popular para adesão é sempre uma dificuldade quando a gente vai lidar com a mídia de vender o peixe do problema das doenças crônicas. Isso parece que não dá liga. Vai morrer, todo mundo vai morrer mesmo? Mas não vai morrer depois de 70 anos, seja lá do que for, mas até antes de 70 anos, acho que você não precisa morrer necessariamente. Mesmo se você for morrer depois de 70 anos, que você viva com qualidade até o último dia. Não viver desde os 50 anos de idade à base de medicamento, terapia, lá na porta da equipe de saúde da família, sendo atendido, com o SAMU toda hora indo levar essa pessoa, porque ela não consegue aderir a um tratamento, ou mesmo não consegue ter assim, a plenitude da sua saúde. Então, esse é o desafio, é a pergunta, eu até devolvo, como é que a gente pode, como é que vocês podem ajudar o governo nessa discussão? Acho que o primeiro ponto é a questão do empoderamento da pessoa. A pessoa tem que saber dos riscos e, a partir disso, a gente começa a trabalhar medidas, tanto do ponto de vista regulatório, mas também do ponto de vista de saúde pública, de aperfeiçoamento. Eu digo isso que, assim, até um tempo atrás, toda mãezinha que eu nascia, uma criança, ela chegava lá e dava a fórmula infantil a farinha láctea. E isso demorou quanto tempo o trabalho que foi o envolvimento para que a gente colocasse a amamentação. Hoje todo mundo fala da amamentação, todo mundo enche a boca para falar da amamentação, mas até acho que a minha geração, eu não sou tão... a minha geração era a geração farinha láctea, isso era saudável. Então, foi como o professor de manhã colocou, precisou morrer um monte de amigos e de pessoas para que as pessoas entendessem que o tabaco é um problema de saúde pública. E aí as políticas de intervenção no ponto de vista fiscal, regulatório, de ponto de vista de saúde pública, de cessação, isso tudo ajudou à reversão desse processo. É um processo contínuo. Em relação à questão da taxação do consumo de álcool, acho que assim, é o grande debate que a gente vai fazer agora. Até um tempo atrás, a gente estava discutindo, vocês vão conseguir enfrentar a indústria do tabaco para a questão da taxação do cigarro, de todas aquelas medidas. Demorou tempo, vocês são parceiros, vocês acompanharam todo esse processo. Não foi um processo fácil, não é fácil ainda. Não. Então, a gente tem um outro patamar e avançou. Hoje a gente não tem propaganda de uísque na televisão, e a gente já tirou algumas coisas, algumas bebidas, justamente do ponto de vista de mídia. Só que a gente tem um grande problema ainda, que é o fator social da cerveja. Acho que muito mais do que o cigarro, as pessoas se reúnem, saem, e o grande motivo é: vamos tomar uma cervejinha? É normal, é uma coisa... eu acho que é até mais fácil, vamos sair para fumar. Isso já virou brega. Será que a gente vai chegar num momento em que, vamos sair para tomar uma cervejinha, vai ser considerado brega? Acho difícil. A sociedade humana ela é muito mais complexa do que os nossos indicadores eles representam. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: a noção de risco. Vocês viram aí, 45% dos acidentes de trânsito em Florianópolis têm envolvimento do álcool. Isso dá para reverter, isso dá para mudar. Se você beber e dirigir, você vai matar alguém e vai morrer. Então, você tem que ser punido. E a legislação está aí. Falta, realmente, a efetivação disso. Com isso, você consegue já, indiretamente, reduzir boa parte do risco. E aí você vai avançando nos outros pontos. Acho que basicamente é isso. E a questão do individualismo, eu acho que é importante. A partir do momento, as pessoas elas têm o direito
de dar farinha láctea para seu filho, para dar bebida alcoólica, para beber algo, para fumar. Acho que o direito individual ela é a primeira matriz da humanidade. Só que assim, o que ela tem que ficar ciente é do risco que isso representa para a saúde dela e das outras pessoas, e isso é fundamental. E a gente só consegue isso, e aí é o grande desafio também. Mudança de comportamento não é uma coisa fácil. A gente não consegue mudança de comportamento do dia para a noite. É um trabalho longo, incessante, e ninguém descobriu a fórmula para isso. Tanto hoje em dia, a gente continua vendo as pessoas se infectando por HIV, mesmo sendo altamente difundido aí que a HIV, que a AIDS não tem cura, mas assim tem situações que são bastante complexas na questão da mudança de comportamento. É possível, agora não é fácil, não existe fórmula mágica. É uma interseção de vários fatores que vão provocar isso, e o poder público tem um papel fundamental naquilo que lhe compete. Isso, agora deixa eu só colocar um detalhe, me perdoa. Eu estava como gestor no estado de Santa Catarina, nessa área, e aí a gente fez uma discussão para a questão da cantinas saudáveis também. Para formular uma lei estadual, não sei o quê. Um pai chegou e falou para mim: eu tenho o direito que o meu filho beba refrigerante salgadinho. Você vai me pedir de fazer isso? Eu não posso dar R$10 para o meu filho fazer isso tudo? Então, assim... até a criança ela tem. Você pode até investir na criança, mas é fundamental também essa conscientização dos pais, da sociedade como um todo. Porque, senão, a partir do momento que você não é proibido, aí vira aquela confusão. A gente vai precisar encerrar aqui, gente. Desculpa, a gente não vai poder abrir para o debate, que eu já fui chamado a atenção aqui umas 4 vezes. Mas muito obrigado. A gente ia entrar num debate de condicionantes estruturais aqui, que não ia acabar muito cedo, mas foi muito bacana esse painel, e foi um prazer poder moderá-lo. Obrigado.